Você já se perguntou por quê, apesar do seu talento, do seu coração para Deus e do seu desejo de ajudar os outros, você ainda enfrenta dificuldades financeiras? Por que os escolhidos, aqueles separados por Deus, muitas vezes se encontram sem recursos, enquanto outros parecem prosperar sem esforço? Seria um castigo? Ou há um propósito divino mais profundo por trás de tudo isso? No vídeo de hoje, vamos revelar a poderosa verdade sobre por que os escolhidos frequentemente enfrentam dificuldades financeiras. E acredite, essa revelação mudará a forma como você enxerga suas lutas. Ouça esse vídeo enquanto faz suas tarefas diárias. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar não apenas a sua mentalidade, mas todo o seu caminho daqui para frente. Nós também faremos uma oração poderosa, no poderoso nome de Jesus. Então permaneça até o final e abra seu coração para receber as bênçãos dessa oração. A falta financeira nem sempre é sinal da ausência de Deus. Muitas vezes, ela é uma ferramenta em suas mãos soberanas. Eu sei que isso não é fácil de ouvir, especialmente quando as contas se acumulam, quando as oportunidades parecem distantes e quando você se sente esquecido pelo mundo. Mas deixe-me lembrar você, Deus nunca usa a falta para destruir você. Ele a usa para desenvolver você. Sim, estar sem dinheiro pode fazer parte do plano divino de Deus para moldar você em quem você precisa ser para o propósito que Ele tem para a sua vida. 2. Deus quer que você dependa dele, não da riqueza material. Entendam isso, amados. A riqueza material pode se tornar uma muleta que reduz sua dependência de Deus. O mundo ensina que devemos correr atrás do dinheiro como se ele fosse o nosso verdadeiro provedor. Mas deixe-me te dizer uma coisa: Deus é o seu verdadeiro provedor. Quando os israelitas vagaram pelo deserto, não foi a riqueza que os sustentou, foi o maná do céu. Em Deuteronômio 8:3, Deus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Os escolhidos, aqueles marcados por Deus para cumprir seu propósito, frequentemente passam por períodos de escassez, porque Deus está ensinando essa verdade fundamental. Se você tem Deus, você tem tudo. A ausência de abundância financeira é projetada para aprofundar sua fé, remover a falsa sensação de segurança que o dinheiro traz e levá-lo de volta aos joelhos em oração, buscando a Deus como o seu provedor. Você pode estar sem dinheiro, mas não está abandonado. Você está sendo treinado para confiar naquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que possui o gado sobre 1000 colinas. Salmos 50, verso 10. Terceiro, Deus está testando o seu coração para a integridade. Agora, vamos falar sobre integridade. Às vezes, a escassez financeira é o jeito de Deus testar as intenções do seu coração. O dinheiro revela o caráter. Você está servindo a Deus ou ao dinheiro? Você está buscando riquezas ou buscando a vontade de Deus? Em Mateus 6:24, Jesus deixa claro: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus permite a luta financeira para remover o orgulho, a autossuficiência e a ganância, que podem facilmente nos desviar do caminho certo. Ele quer ter certeza de que, quando a bênção chegar, seu coração estará puro e suas intenções serão corretas. Ele quer saber se você usará o que ele lhe der para cumprir seus propósitos, e não para se engrandecer. Deus está testando sua integridade nesta fase, refinando suas motivações, para que quando a riqueza vier, você não seja corrompido por ela, mas a utilize como uma ferramenta para abençoar os outros e expandir o reino de Deus. A luta serve para refinar você, não para puni-lo. Quarto, você não está maduro o suficiente para lidar com a riqueza ainda. Sejamos honestos. Alguns de vocês não são financeiramente abençoados neste momento porque ainda não estão espiritualmente maduros o suficiente
para lidar com as bênçãos que a riqueza traz. A maturidade espiritual precede as bênçãos materiais, e Deus, em sua infinita sabedoria, está cultivando essa maturidade em você. Deixe-me explicar. Muita riqueza cedo demais vai destruir-te se você não desenvolveu o caráter necessário para sustentá-la antes. Relembre-se da história do filho pródigo, em Lucas 15, de 11 a 32. Ele pediu sua herança antes do tempo. E o que aconteceu? Ele desperdiçou tudo. A imaturidade leva à destruição da bênção. Da mesma forma, Deus pode estar retendo a abundância financeira nesta fase porque Ele está refinando seu caráter, ensinando humildade, responsabilidade e sabedoria. Ele está garantindo que quando a bênção vier, você não apenas a gaste, mas a administre com sabedoria. Quando você amadurece, entende que a riqueza não é só para você, é para o reino. Você está sendo preparado para ser um canal de bênçãos, não apenas um consumidor delas. Esse atraso não é uma negação, é uma preparação divina. Deus está preparando você para algo maior, algo mais grandioso. Mas Ele não liberará isso até que Ele saiba que você pode lidar com isso. Guerra espiritual e ataques do inimigo. Agora, deixe-me levá-lo ao campo de batalha espiritual. Alguns de vocês não estão sem dinheiro por causa de algo errado que fizeram, mas por causa de quem vocês são no reino de Deus. A luta financeira pode ser um resultado direto da guerra espiritual. Não se engane, o inimigo conhece claramente o seu potencial. Ele sabe que, se você tiver acesso a recursos, você os usará para avançar o reino de Deus, abençoar outras pessoas e quebrar maldições geracionais. Então, o que ele faz? Ele coloca obstáculos, cria resistência e tenta bloquear seu acesso às bênçãos. Mas ouça-me, amados, essa luta não é um sinal de derrota, ela é a prova da sua importância. Quando você está sendo atacado financeiramente, muitas vezes é porque o inimigo está apavorado com o impacto que você terá quando for financeiramente livre. Efésios 6:12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A luta financeira não é apenas natural, ela é espiritual. Mas você não está lutando essa batalha sozinho. Deus está com você. E sua vitória já está garantida em Cristo Jesus. Você vai superar isso. E quando superar, seu testemunho financeiro será uma prova viva do poder e da provisão de Deus. 6. Você está em uma temporada de preparação para coisas maiores. Sua luta financeira é um sinal de que você está passando por um tempo de preparação para coisas maiores. Sim, eu disse coisas grandes. Deus frequentemente permite períodos de escassez para moldar e preparar seus escolhidos como vasos que possam fazer o bem. Assim como Davi precisou cuidar das ovelhas no deserto antes de se tornar rei, e assim como José teve que passar pelo poço e pela prisão antes de chegar ao palácio, você está em um tempo de preparação. Não despreze essa fase, pois é nos momentos de dificuldade financeira que sua resiliência está sendo fortalecida, sua fé está sendo testada e seu discernimento espiritual está sendo lapidado. Em Romanos 5:3-4, a palavra nos ensina: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Essa é a sua temporada de crescimento, sua temporada de fortalecimento, sua temporada de transformação em quem Deus precisa que você seja antes que Ele libere a medida completa das suas bênçãos sobre a sua vida. 7. Deus quer proteger você dos perigos da riqueza. A Bíblia diz, em Provérbios 16:18, o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Deus conhece as tentações que acompanham a riqueza.
Ele sabe como até mesmo os mais fortes podem ser seduzidos pelo orgulho, pela ganância e pela distração das coisas que realmente importam. Em sua misericórdia, ele pode escolher reter a abundância financeira até que seu espírito esteja forte o suficiente para carregar esse peso. Para muitos de vocês, estar sem dinheiro não é um castigo, é uma cerca de proteção. Deus está guardando você dos perigos que a riqueza pode trazer. A riqueza consegue sussurrar falsas promessas. Ela diz a você que você é autossuficiente, que não precisa mais depender de Deus. O dinheiro pode seduzir até mesmo os escolhidos, afastando-os de seu propósito divino e os levando a uma vida consumida pelo materialismo. Então, Deus, em sua sabedoria, diz: ainda não. Ele sabe que até que você esteja espiritualmente maduro o suficiente para lidar com a riqueza sem perder sua alma no processo, ele precisa manter você financeiramente limitado. Mateus 6:24 nos lembra: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Deus está protegendo você de tornar o dinheiro o seu senhor, antes que você tenha aprendido a dominar sua própria alma. Oitavo, um redirecionamento divino do seu foco. Às vezes, a escassez financeira é a maneira de Deus redirecionar seu foco, do que você deseja para o que Ele deseja para você. Isaías 55, o Senhor mesmo diz: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem correrão até você, por amor do Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e colinas irromperam em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Entenda, filho de Deus. O sucesso no reino não é medido pelo tamanho da sua conta bancária, mas pela profundidade do seu alinhamento espiritual com o plano de Deus, que é bom. Muitos de vocês estão enfrentando dificuldades financeiras porque Deus está tirando sua atenção da busca pelo sucesso mundano e levando você a buscar algo eterno. As lutas financeiras são o jeito de Deus dizer: meu filho, há mais na sua vida do que a simples acumulação de riquezas. Em Colossenses 3, verso 2, somos instruídos: mantenham o pensamento
nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Deus muitas vezes usa dificuldades financeiras para clarear sua visão, remover distrações e direcionar seu olhar para o chamado mais alto que Ele tem para você. Quando o dinheiro está fluindo, é fácil se perder em buscas materiais. Mas quando o fluxo para, suas prioridades mudam. Você começa a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E nesse silêncio, Deus começa a falar propósitos sobre sua vida. Chamados divinos que muitas vezes não têm nada a ver com riqueza financeira, mas têm tudo a ver com recompensas eternas. Deus pode estar permitindo a escassez financeira para reajustar suas prioridades e levá-lo a um nível mais profundo de serviço, ministério e entrega ao seu propósito. Nona, para construir empatia e compaixão pelos outros. Deixe-me lembrar você disto, escolhido. A luta financeira tem o poder de amolecer seu coração em relação aos outros. Deus permite que você passe por períodos de necessidade para desenvolver empatia e compaixão por aqueles que também estão lutando. Em 2 Coríntios 1:4, lemos: Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quando você já passou pelo vale das dificuldades financeiras, você desenvolve uma sensibilidade que não pode ser ensinada em uma sala de aula ou aprendida em um livro. Você entende o peso das contas não pagas, o estresse de tentar fechar o mês e a ansiedade de não saber como irá sobreviver. E Deus usa essa experiência para moldar seu coração. Quando Ele abençoar você, você não será egoísta, mas compartilhará. Você se tornará um canal do amor de Deus, derramando suas bênçãos sobre aqueles que ainda estão em sua própria temporada de necessidade. Não despreze sua luta, pois Deus está usando-a para gerar em você um coração de generosidade, compaixão e altruísmo. 10º, para quebrar maldições geracionais. Alguns de vocês estão enfrentando dificuldades financeiras porque Deus escolheu você para quebrar as maldições geracionais de pobreza e escassez que afligem sua família há gerações. Em Gálatas 3:13, lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas às vezes, se libertar dos padrões do passado exige que você passe exatamente pelas mesmas lutas que foi chamado para superar. As batalhas que você enfrenta não são apenas sobre você, são sobre seus filhos, seus netos e todas as gerações que virão depois de você. Deus chamou você para romper as correntes da má administração financeira, das dívidas e da pobreza que amarraram sua família por tanto tempo. Mas antes que você possa liderar outros para fora desse ciclo, você precisa primeiro passar por ele e vencê-lo. É por meio da sua própria experiência de escassez que você obterá a sabedoria, a estratégia e a fé para mudar o destino financeiro da sua família. Então, sim, você pode estar sem dinheiro agora, mas entenda, você está construindo um legado. Você está lançando uma fundação de sabedoria, fé e boa administração financeira que abençoará as gerações futuras. 11. Refinado através das provações. 1 Pedro 1, versos 6 a 7 diz: Nisso exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, seja motivo de louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. As dificuldades financeiras têm o poder de nos reduzir ao que realmente importa. Elas queimam as impurezas do orgulho, do materialismo e da dependência das coisas do mundo, deixando para trás uma fé purificada, mais valiosa do que o ouro. Quando você não tem os recursos que deseja, é forçado a confiar na verdadeira fonte.
A falta de riqueza empurra você para os braços de Deus, onde aprende que Ele é seu provedor, seu sustentador e sua fonte de todas as coisas. É no fogo das provações financeiras que sua fé é refinada. Sua dependência de Deus se aprofunda e seu foco espiritual se fortalece. 12. Desalinhamento com o tempo de Deus. Deixe-me dizer algo. Deus nunca se adianta e nunca se atrasa. Ele sempre age na hora certa. Eclesiastes 3:11 nos diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Há momentos em que você sente que as portas da abundância já deveriam ter se aberto, mas Deus diz: espere. Veja, não se trata apenas da quantia de dinheiro, mas do momento certo para sua liberação. Muitas vezes, Deus atrasa as bênçãos financeiras, não porque Ele as está retendo de você, mas porque está trabalhando nos bastidores, orquestrando circunstâncias para alinhar tudo perfeitamente para o seu bem. A Bíblia diz em Abacuque 2:3, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere por ela, certamente virá e não se atrasará. Às vezes, você está sem dinheiro porque ainda não está alinhado com o tempo de Deus. Ele está preparando as conexões certas, as oportunidades certas e o momento certo para liberar essa bênção sobre sua vida. Mas enquanto isso, Ele o chama para confiar nele, ser paciente e alinhar seu espírito ao seu tempo divino. Não apresse o processo, porque quando Deus se move, Ele se move de repente. E sua grande virada virá no tempo determinado. Se hoje você enfrenta limitações financeiras, não significa que Deus retirou seu favor, mas sim que você está esperando o tempo dele se cumprir. O chamado para viver pela fé, não pela visão. Deus está ensinando alguns de vocês a andar pela fé e não pelo que vem. E às vezes, Ele usa a escassez financeira para reforçar essa lição. 2 Coríntios 5:7 nos lembra: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Em um mundo que mede o sucesso pela riqueza visível, Deus chama seus escolhidos para viverem de forma diferente. Ele pede que você confie no que não pode ver. Acredite na provisão mesmo quando sua conta bancária está vazia e proclame sua bondade, mesmo quando as contas estão atrasadas. A luta financeira nos força a abandonar falsas seguranças. Ela nos ensina a parar de confiar no que podemos ver, tocar ou contar e a começar a confiar na mão invisível de Deus. Isso é fé na sua essência mais pura. É fácil ter fé quando o bolso está cheio, mas você pode confiar em Deus quando ele está vazio? Hebreus 11, versículo 1 nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção das coisas que não vemos. Deus permite lutas financeiras para nos levar a confiar completamente nele. Nesta fase, ele não está apenas preparando você para avanços financeiros. Ele está construindo uma fé que move montanhas, uma confiança que não vacila quando as tempestades chegam e uma dependência nele que transcende qualquer posse material. Isso é a essência de viver pela fé e é central em sua vida como um escolhido. 14. Mau uso das bênçãos financeiras anteriores. Vamos ser sinceros por um momento. Alguns de vocês estão sem dinheiro agora porque no passado não administraram bem os recursos que Deus colocou em suas mãos. Sim, estou tocando em um ponto sensível, mas faço isso com amor. Houve momentos em que Deus abençoou você, mas em vez de ser um bom administrador, você desperdiçou essas bênçãos. Talvez você tenha gasto de forma impulsiva, talvez não tenha economizado, talvez tenha ignorado a voz do Espírito Santo que o orientava a dar, investir ou administrar melhor seus recursos. E agora você se encontra em uma temporada de escassez,
Não porque Deus não queira abençoá-lo, mas porque Ele está tentando ensinar você sobre administração. Em Lucas 16, versículo 10, Jesus disse: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito." Essa temporada de dificuldade financeira pode ser o jeito de Deus redefinir suas prioridades e aprimorar sua capacidade de lidar com riqueza, com sabedoria e responsabilidade. Antes que Ele lhe dê mais, Deus quer garantir que você aprendeu a administrar o que já tem. Lembre-se, Deus não nos abençoa apenas para o nosso próprio prazer. Ele nos abençoa para sermos bênção para os outros. E quando desperdiçamos o que Ele nos dá, muitas vezes Ele retém novas bênçãos até que aprendamos o valor da responsabilidade. Se você está passando por dificuldades financeiras agora, pergunte-se: tenho sido um bom administrador do que Deus já colocou em minhas mãos? Essa não é uma hora para desânimo. É um tempo para redefinir seu foco, reorganizar sua vida financeira e se preparar para administrar futuras bênçãos com sabedoria. 15. Construindo contentamento em Cristo, não na riqueza. Uma das maiores lições que você pode aprender em tempos de dificuldade financeira é a lição do contentamento. Filipenses 4, versículos 12 a 13 diz: "Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece." Veja, Deus está usando este tempo para ensinar que a verdadeira alegria, paz e satisfação são encontrados nele, não nas riquezas, não na abundância de bens materiais, mas em seu relacionamento com Cristo. A abundância financeira pode ir e vir, mas o contentamento em Cristo é eterno. Quando você está contente nele, não importa como está a sua situação financeira, você pode declarar que Deus é bom. Estar sem dinheiro lhe ensina que dinheiro não pode comprar paz, não pode comprar alegria e não pode lhe dar a profunda sensação de realização que somente vem de conhecer a Jesus. Deus está cultivando em você um coração que está satisfeito com sua presença, uma mente que está em paz com sua provisão e um espírito que rejubila-se, não por causa do que você tem, mas por quem Ele é. Então, se você está em uma temporada de falta financeira, entenda que Deus está lhe ensinando a encontrar seu contentamento nele e não nas armadilhas temporais deste mundo. 16. Seu propósito exige um período de escassez. Por fim, vamos falar sobre propósito. Alguns de vocês estão passando por dificuldades financeiras porque seu propósito divino exige que você passe por essa fase por um tempo. Ouça-me atentamente. Esse não é um estado permanente, mas um que é necessário. Deus pode ter lhe chamado para um trabalho, um ministério ou uma missão que não traz imediatamente ganhos financeiros. Mateus 6,33 nos lembra: "Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." Seu propósito pode envolver trabalho comunitário, missões ou ministério, onde as recompensas são eternas, mas não necessariamente financeiras. Seus desafios financeiros podem ser a ferramenta que Deus está usando para garantir que sua motivação seja pura, que seu coração esteja firme nele e que sua fé está inabalável. Ele está te ensinando a seguir seu propósito com ou sem a promessa de ganho financeiro. De fato, a pobreza que você experimenta pode ser a própria ferramenta que ele está utilizando para refinar seu foco para sua vontade e não fortuna. Essa temporada é uma forja para o caráter. Foi projetada para testar se você ainda será fiel ao chamado, mesmo quando ele não vier acompanhado de um salário. É fácil permanecer comprometido quando tudo é providenciado, mas será que você continuará firme quando os recursos forem escassos? Deus quer saber se você ainda dirá "Sim, Senhor", quando a conta bancária estiver baixa.
Você continuará buscando o propósito mesmo quando as recompensas financeiras forem adiadas? Ele está usando esse tempo para garantir que o seu coração esteja fixo no seu reino e não no sucesso deste mundo. E quando você passar por essa prova, quando suas motivações forem puras e sua fé inabalável, bênçãos fluirão de formas que você nunca imaginou. Meus amigos, vocês não estão financeiramente quebrados, estão sendo espiritualmente edificados. Deus está alinhando você com seu tempo, ensinando-o a viver pela fé, refinando sua administração, cultivando contentamento em Cristo e garantindo que seus motivos estejam alinhados com seu propósito divino. Confie no processo, pois Romanos 8, versículo 28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você está sendo preparado para coisas maiores, e quando o tempo designado vier, você terá vida em abundância, não apenas para si mesmo, mas para cumprir a obra do reino que Deus colocou diante de você. Oração. Posicione-se confortavelmente e ouça nossa oração para você. Pai Celestial, viemos diante de Ti hoje confiando no Teu plano perfeito. Podemos estar enfrentando dificuldades, mas sabemos que Tu estás usando cada desafio para nos moldar, fortalecer e nos aproximar de Ti. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti e não nas riquezas deste mundo. Dá-nos sabedoria para administrar as bênçãos que Tens reservado para nós. Fortalece nossos corações, refina nossos espíritos e guia nossos passos enquanto caminhamos pela fé. Confiamos que proverás no Teu tempo perfeito. Obrigado pelo propósito que colocaste em nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Obrigado por se inscrever e ouvir. Deus abençoe você e sua família.